Olá pessoal, tudo bem? Legal, né? Olha só, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso pequeno estudo de um grande homem do século XVIII chamado John Wesley. Se você não ouviu a primeira parte, dê o play aqui no canal, escuta, depois você volta correndo para escutar essa segunda parte que está incrível. Vamos lá? Mas antes de dar continuidade ao nosso pequeno estudo, dê seu like, se inscreva no canal e aperta no sininho para receber todas as novidades que vêm pela frente. E olha só, pessoal, não esqueça de deixar seu comentário, de dar sugestões para novas pesquisas e novos estudos aqui no canal. Beleza? Vamos lá, vamos conhecer e terminar a grande história desse grande homem chamado John Wesley. Nascido em 1703 na Inglaterra, John Wesley cresceu em um lar de profunda fé cristã. Sua educação rigorosa e seu envolvimento com o movimento metodista desde cedo moldaram sua visão de um mundo e a sua missão futura. A experiência crucial de sua vida ocorreu em 1738, quando, após anos de busca espiritual, John teve uma profunda experiência de conversão que transformou a sua vida e definiu seu chamado para espalhar o Evangelho de Cristo. A vida de John Wesley é um testemunho vivo de poder da fé, da compaixão e do compromisso com o serviço. Seu exemplo continua a desafiar e inspirar pessoas desde todas as origens a viverem vida de propósito e significado. Que possamos aprender com a sua história e seguir seus passos na jornada da vida cristã e da transformação social. Vamos lá, vamos continuar? Fiquei grandemente surpreendido ao ver quase que somente conversões instantâneas, quase nenhuma tão demorada como a de Saulo de Tarso. Desde então, começou a sentir mais e mais fome e sede de justiça. A justiça de Deus pela fé fracassará na sua primeira tentativa de pregar o Evangelho na América. Porque, apesar do seu zelo e bondade de caráter, o cristianismo que possuía era uma coisa que receberá por instrução. Mas a segunda etapa de seu ministério destacou-se por um êxito fenomenal. E, porque o fogo de Deus ardia na sua alma, chegará a ter contato direto com Deus, por uma experiência pessoal. Relatamos aqui, com as suas próprias palavras, a sua experiência na qual o Espírito testificou o seu Espírito que era Filho de Deus. Essa experiência transformou completamente a sua vida. Era quase 5 horas. Hoje, quando abri o Novo Testamento e encontrei estas palavras, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que elas fiqueis participante da natureza divina. Antes de sair, abri mais uma vez o Novo Testamento para ler essas outras palavras, não estas, longe do reino de Deus. Marcos, capítulo 12, versículo 34. À noite, sentir-me impelido a assistir em Aldersgate, senti o coração abrasado. Confiei em Cristo, somente em Cristo, para a salvação. Foi-me dada a certeza de que Ele levará os meus pecados e de que me salvará da lei do pecado e da morte. Comecei a orar com todas as minhas forças e testifiquei a todos os presentes do que sentia no coração. Depois dessa experiência em Aldersgate, Wesley aspirava às bênçãos ainda maiores do Senhor. Conforme ele mesmo escreveu, eu suplicava a Deus que cumprisse todas as suas promessas na minha alma. O Senhor honrou este anelo. Em parte, não muito depois, enquanto eu orava com Carlos Whitefield e cerca de
60 outros crentes em Fairlane são de João Wesley. Também estas palavras: cerca das 3 horas da madrugada, enquanto perseverávamos em oração, o poder de Deus nos sobreveio de tal maneira que bradamos impulsionados de grande gozo e muitos caíram no chão. A seguir, ao passar um pouco o temor e a surpresa que sentimos na presença da majestade divina, rompemos em uma só voz: louvamos-te, ó Deus, aceitamos-te como Senhor. Essa unção do Espírito Santo dilatou grandemente os horizontes espirituais de John Wesley. O seu ministério tornou-se excepcionalmente frutuoso e ele trabalhou ininterruptamente durante 53 anos, com o coração abrasado pelo amor divino. Um pastor prega em média 100 vezes por ano, mas John Wesley pregou cerca de 780 vezes por ano durante 54 anos. Incrível, incrível. Esse homenzinho, com a altura de apenas 1,66 m e pesando menos de 60 quilos, dirige-se a grandes multidões e sobre as maiores provações, quando as igrejas lhe fecharam as portas, levantou-se para pregar ao ar livre. Apesar de enfrentar a apatia espiritual quase geral nos crentes, a par de uma onda de desvaziadão e crimes no país inteiro, multidões de 5.000 a 20.000 afluíam para ouvir os seus sermões. Tornou-se comum nesses cultos os pecadores acharem-se tão angustiados que gritavam e gemiam. Se celebres materialistas, tais como Voltaire e Thomas Paine, gritaram de convicção ao se encontrarem com Deus no leito de morte. Não é de admirar que centenas de pecadores gemessem, gritassem e caíssem ao chão como mortos, quando o Espírito Santo os levava a sentir a presença de Deus. Multidões de perdidos assim tornavam-se novas criaturas em Cristo. Jesus, nos cultos de John Wesley, muitas vezes os ouvintes eram levados às alturas de amor, gozo e admiração. Recebiam também visões da perfeição divina, das excelências de Cristo, até ficarem algumas horas como mortos. Como todos os que invadem o território de Satanás, os irmãos Carlos e John Wesley tinham de sofrer terríveis perseguições. Em Moldfield, os inimigos do Evangelho acabaram com o culto, destruindo a mesa em que John subirá para pregar, e o insultaram e maltrataram. Em Sheffield, a casa foi demolida sobre a cabeça dos crentes. Em Wednesbury, destruíram as casas, roupas e móveis dos crentes, deixando-os desabrigados, expostos à neve e ao temporal. Diversas vezes, John Wesley foi apedrejado e arrastado como morto na rua. Certa vez, foi espancado na boca, no rosto e na cabeça, até ficarem cobertos de sangue. Mas a perseguição da parte da igreja decadente era a sua maior cruz. Foram denunciados como falsos profetas, paroleiros, impostores, arrogantes,
homens destros na astúcia espiritual, fanáticos e etc. Ao voltar para visitar Appleworth, onde nasceram e se criaram, John assistiu no domingo ao culto da manhã e ao culto da tarde, na igreja onde seu pai fora fiel pastor durante muitos anos. Mas não lhe foi concedida a oportunidade de falar ao povo. Às 18 horas, John, em pé sobre o monumento que marcava o lugar em que enterraram seu pai, ao lado da igreja, pregou ao maior auditório jamais visto em Appleworth. E Deus salvou muitas almas. Qual a causa de tão grande oposição entre os crentes da igreja dormente? Alegava-se que era as suas pregações sobre a justificação pela fé e a santificação. Os descrentes não gostavam dele porque levou o povo a se levantar para cantar hinos às 5 da madrugada. John Wesley não somente pregava, mas que os outros pregadores mais o excedia como pastor, exortando e confortando os crentes e visitando de casa em casa. Nas suas viagens, andava tanto a cavalo como a pé, ora em dias ensolarados, ora sob chuva, ora em temporais de neve. Durante os 54 anos do seu ministério, andou em média mais de 7.000 quilômetros por ano para alcançar os pontos de pregação. Esse homenzinho que andava 7.000 quilômetros por ano ainda tinha tempo para a vida literária. Leu não menos de 1.200 tomos. A maior parte, enquanto andava a cavalo, escreveu uma gramática hebraica, outra em latim e ainda outra de francês e inglês. Serviu durante muitos anos como redator de um jornal de 56 páginas. O dicionário completo que compilou da língua inglesa era muito popular e seu comentário sobre o Novo Testamento ainda tem grande circulação. Revisou e republicou uma biblioteca de 50 volumes, reduzindo-a para 30 volumes. O livro que escreveu sobre a filosofia natural teve grande aceitação entre os ministérios. Compilou uma obra de 4 volumes sobre a história da igreja. Escreveu e publicou um livro sobre a história de Roma e outras sobre a da Inglaterra. Preparou e publicou 3 volumes sobre medicina e 6 sobre música para os cultos. Depois da sua experiência em Fair Lane, ele e seus irmãos e seu irmão Carlos escreveram e publicaram 54 inários. Disse que, ao todo, escreveu mais de 230 livros. Esse homem de físico franzino, ao completar 88 anos, escreveu durante mais de 86 anos: não experimentei qualquer debilidade da velhice. Os olhos nunca escureceram, nem perdi o meu vigor. Com a idade de 70 anos, pregou a um auditório de 30.000 pessoas ao ar livre e foi ouvido por todos. Aos 86 anos, fez uma viagem à Irlanda, na qual, além de pregar 6 vezes ao ar livre, pregou 100 vezes em 60 cidades. Certo ouvinte assim se referiu a Wesley: seu espírito era tão vivo como aos 53 anos, quando o encontrei pela primeira vez. A
Atribuiu a sua saúde às seguintes regras: primeiro, ao exercício constante e ar fresco. 2. Ao fato de nunca mesmo doente ou com saúde em terra ou no ar ou no mar haver perdido uma noite de sono desde o seu nascimento. 3. A habilidade de dormir de dia ou de noite ao sentir-se cansado. 4. Ao fato de observar a regra por mais que 60 anos de se levantar às 4 horas da manhã. E o 5º, ao costume de sempre orar às 5 da manhã durante mais de 50 anos. E o 6º, ao fato de quase nunca sofrer de dor, desânimo ou cuidado durante a vida inteira. Não nos devemos esquecer da fonte desse vigor que John Wesley manifestava. Passava 2 horas diariamente em oração e muitas vezes mais iniciava o dia às 4 horas. Certo crente que o conhecia intimamente, assim escreveu acerca dele. Considerava a oração a coisa mais importante da sua vida. E eu o tenho visto sair do quarto com a serenidade da alma visível no rosto, até quase brilhar. A qualquer história da sua vida de John Wesley faltara o ponto principal, se não se fizer menção dos cultos de vigília que se realizavam uma vez por mês entre os crentes. Esses cultos se iniciavam às 20 horas e continuavam até depois da meia-noite, ou até cair o Espírito Santo sobre eles. Baseava tais cultos sobre as referências do Novo Testamento, de noites inteiras passadas em oração. Foi assim que alguém se referiu ao sucesso. Explica-se que o poder de John Wesley, pelo fato de ele ser homo, unius, libre, isto é, um homem de um livro, e esse livro é a Bíblia. Pouco antes da sua morte, escreveu hoje: passamos o dia em jejum e oração para que Deus alargasse as suas obras. Só encerramos depois de uma noite de vigília, na qual o coração de muitos irmãos foi grandemente confortado. No seu diário, John escreveu, entre outras coisas, sobre oração e jejum, o seguinte: enquanto cursava em Oxford, jejuávamos às quartas e às sextas-feiras, como faziam os crentes primitivos em todos os lugares. Escreveu Epifânio. Quem não sabe que o jejum das quartas e das sextas-feiras é observado pelos crentes do mundo inteiro? Wesley continuou não somente, mas não sei por que ele guardava esses 2 dias, mas é boa a regra. Se lhe serviam, também vai me servir. Contudo, não quero dar a entender que o único tempo de jejuar seja esses 2 dias da semana. Porque muitas vezes é necessário jejuar mais do que 2 dias. É necessário permanecer sozinho e na presença de Deus enquanto jejuamos e oramos, para que Deus possa mostrar-nos a sua vontade e dar-nos direção. Nos dias de jejum, devemos afastar-nos o mais possível de todo o serviço, de fazer visita e das diversões. Apesar dessas coisas serem lícitas em outras ocasiões, seu gozo em pregar ao ar livre não diminuiu na velhice. Em 7 de outubro de 1790, pregou pela última vez fora
de casa. Sobre o texto, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. A palavra manifestou-se com grande poder e as lágrimas do povo corriam em torrentes. Um por um. Seus fiéis companheiros de luta, inclusive sua esposa, foram chamados para o descanso. Mas John Wesley continuava a trabalhar com a idade de 85 anos. Seu irmão Carlos foi chamado pelo Senhor e John sentou-se perante a multidão, cobrindo o rosto com as mãos para esconder as lágrimas que lhe corriam pela face. Seu irmão, a quem amava tanto durante tantos longo tempo, partira e ele agora tinha de trabalhar sozinho. Em 2 de março de 1791, com a idade de quase 88 anos, completou a sua carreira terrestre. Durante toda a noite anterior, não cessaram os seus lábios o louvor e a sua adoração, pronunciando estas palavras: as nuvens destilam a gordura. Sua alma saltou de alegria com a antecipação das glórias do lar eterno e exclamou: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Então, levantando a mão como se fosse o sinal da vitória, novamente repetiu: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Às 10 horas da manhã, enquanto os crentes rodeavam o leito em oração, ele disse: adeus. E assim passou para a presença do Senhor. Um crente que assistiu à sua morte assim relatou o ato: a presença divina pairava sobre todos nós. Não existem palavras para descrever o que vimos no seu semblante. Quanto mais o fitávamos, tanto mais víamos parte dos indizíveis céus. Calcula-se que 10.000 pessoas em desfile passaram diante do ataúde para ver o rosto que ainda retinha um sorriso celestial. Por causa das grandes massas que afluíram para honrá-lo, foi necessário enterrá-lo às 5 horas da manhã. John Wesley nasceu e criou-se em um lar onde não havia abundância de pão. Com a venda dos livros da sua autoria, ganhou uma fortuna com a qual contribuía para a causa de Cristo. Ao falecer, deixou no mundo 2 colheres, uma chaleira de prata e um casaco velho, e dezenas de milhares de almas salvas em épocas de grande decadência espiritual. A tocha em Pout foi arrebatada do fogo. Em Aldersgate e Fairlane começou a arder intensamente e continua a iluminar milhões de almas no mundo inteiro. E aqui eu finalizo essa grande história desse grande homem. Irmãos, é muito emocionante você conhecer a história de John Wesley. Esse homem, ele é uma representação de como é importante o jejum, a oração e o estudo bíblico. A partir do momento que você vê esse vídeo e você ouvi-lo, compartilhe com o máximo de pessoas possível, porque você não vai ver na história um grande homem como esse. É muito difícil. O período que ele viveu de decadência espiritual, de igrejas frias, ele trouxe
a vida. E não só a vida, ele trouxe as pessoas a terem vida através das suas pregações, dos seus escritos. É uma história magnífica. É um grande exemplo do primeiro grande despertamento. E assim eu deixo a paz a todos e obrigado por ouvir o canal. Fica na paz de Deus.